Nós vamos começar uma nova série de mensagens nas cartas às igrejas do Apocalipse. São 7 cartas que nós temos ali, que trazem instruções muito importantes para a vida da igreja, para a nossa vida. Esteja orando por essa série, esteja orando por nós. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no último livro da vida, né? da Bíblia. Você vai, último livro da vida também, errei, mas acertei, né? Então você vai lá, abre sua Bíblia, lá no finalzinho e vai voltando, Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 a 7. Eu sei que tem versões diferentes e isso é uma riqueza. Nós somos privilegiados aqui no Brasil por termos várias versões bíblicas, mas eu queria que você segurasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar a carta, mas ao mesmo tempo eu convido você para estar lendo junto comigo aqui, na mesma versão que está sendo colocada ali no projetor, né? A Bíblia nos diz assim: escreva esta é a mensagem daquele que segura na mão de 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou a boa destino princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que me praticar. Do contrário, virei até você e o tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida e que está no paraíso de Deus. Amém. Essa é uma carta que é escrita, é enviada diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja em Éfeso. Então quem é o autor? O autor é Cristo Jesus e ele pessoalmente, ele sopra, ele inspira, ele direciona a vida de João para que ele escrevesse a sua mensagem, a sua palavra, o seu recado para a vida daquela igreja. Ele enviou uma mensagem a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Então Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, o autor divino, mas ele escreve isso fazendo uso de um secretário, que é o João. João é aquele que escreve o livro de Apocalipse, né? As cartas foram escritas por João, aquele que é identificado na Bíblia como o discípulo que Jesus amava, né? Ele escreve, é o autor humano do livro de Apocalipse como um todo, das cartas que nós vamos estudar, e Deus faz uso do seu servo para transmitir a sua mensagem à sua igreja, e transmite essa mensagem à igreja de Éfeso, que nós vamos estudar hoje. Essa carta, elas são muito importantes para as nossas vidas hoje, porque nessas 7 igrejas há uma representação, há uma mostra de tudo o que acontece na vida das igrejas de forma geral, ou seja, os problemas são semelhantes, os motivos de celebração são semelhantes. É muito interessante como, mesmo sendo igrejas de muitos anos atrás, né, cerca de 70 ou 90 depois de Cristo, elas recebem essa carta, mas elas enfrentam problemas e questões muito semelhantes às igrejas de uma forma geral, e com isso nós temos certeza que essa palavra do nosso Senhor traz edificação para a vida da igreja. Mas como uma igreja, ela é composta por pessoas, essa carta sem dúvida também tem edificação pessoal na vida de cada um. Porque o que é uma igreja?
É a soma das pessoas que participam dela. Ou seja, se nós individualmente aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, automaticamente a igreja como um todo está aprofundando o seu relacionamento com Deus. Então essas cartas, elas foram escritas para aquelas igrejas, mas ela tem uma aplicação muito grande, assim como nós aprendemos muito, por exemplo, com a carta de Paulo aos Romanos, que nós estivemos estudando aqui ao longo quase de um ano, e da mesma forma essas cartas trazem edificação para cada um de nós. Para a gente perceber para quem Jesus estava enviando essa mensagem, veja como era a cidade de Éfeso, veja como era a situação naquele momento. Éfeso, ele era uma cidade portuária e ela funcionava como uma capital de província do Império Romano, ou seja, o Império Romano que havia dominado toda aquela região, que havia tomado conta de toda aquela região, tinha suas sedes administrativas, e uma delas, para toda aquela parte da Ásia, ficava na cidade de Éfeso. Ela tinha cerca de 250 mil habitantes. Olha que coisa interessante, nós estamos falando aqui de 70, 80 depois de Cristo, uma cidade com 250 mil habitantes. Pensa, porque uma cidade nessas características naquela época era equivalente a uma grande metrópole nos dias de hoje, porque imagina a logística, imagina o abastecimento de água, imagina o sistema de esgoto, imagina todas as coisas que são necessárias para promover a alimentação, para promover o bem-estar daquela cidade. Então era algo extremamente desenvolvido para aquela época, né? Era uma cidade que tinha características muito de religiosidade, né? Ela tinha uma religiosidade muito arraigada, muito forte. Havia um turismo religioso que ia para Éfeso, que comprava medalhinhas lá, enfim, tinha muita coisa relacionada a isso. Tinha lá o que é considerado pela história como uma das maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Ártemis ou Diana. Esse templo ainda hoje é admirado pela sua construção, ela é admirado pela capacidade daquele povo de construir algo como esse templo. Tinha também um desenvolvimento cultural muito interessante. Pensa só vocês, havia um teatro na cidade de Éfeso, é como se fosse um campo de futebol, né, uma arena de futebol, que cabia 25 mil pessoas. Ou seja, eles tinham uma estrutura de cultura que poderia receber 25 mil pessoas ao mesmo tempo naquele espaço. Então olha a civilização, olha a capacidade dessa cidade, né? E atualmente fica a Turquia. É para esse lugar, para essa igreja que Deus, né, a igreja estava nessa cidade, melhor dizendo, que Deus manda a sua carta. E a igreja de Cristo Jesus nessa carta, ela começa com grande vigor. Se você for ler o livro de Atos capítulo 19, você vai perceber que ela começa com um vigor impressionante, que o pessoal, Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter assim aos montes, há uma grande queima de livros de magia, que equivaleria aqui uma pequena fortuna sendo queimada em praça pública. Há também inclusive um protesto daqueles que produziam as medalhinhas, que eles começam a reclamar porque vão perdendo a sua fonte de renda, porque as pessoas vão se voltando ao cristianismo, vão deixando ali aquela religião cultural da deusa Ártemis, e com isso então eles vão se dobrando ao cristianismo. Ele começa com um vigor impressionante. Essa igreja foi plantada e pastoreada pelo apóstolo Paulo. Pensa só vocês, um dos grandes homens do Novo Testamento ficou lá por 3 anos pregando, ensinando. Tem uma das despedidas mais emocionantes da história da carreira de Paulo nesta igreja. Ela também foi pastoreada por um sujeito chamado Timóteo, a qual Paulo inclusive manda cartas de recomendação de como proceder para cuidar daquela igreja. Ali a carta de 1ª e 2ª Timóteo é exatamente essa pessoa que fica. E ele fica pastoreando essa igreja por cerca de 15 anos. E depois, numa ocasião, durante uma das festas de adoração à deusa Diana, ele confronta e ele é pego, ele é apedrejado e ele morre nessas circunstâncias lá na cidade de Éfeso. Então percebam vocês, era uma cidade
que tinha muita idolatria, que tinha muita religiosidade, e ali tinha também uma igreja que começou maravilhosamente bem, que inclusive você tem ali um começo bonito, quando Paulo planta, você tem umas orientações muito interessantes dadas a Timóteo, mas já começa a dizer, olha, cuidado com os falsos mestres. Depois você tem a carta de Paulo aos Efésios, que também mostra essa carta bonita, trazendo a essa igreja, e agora está falando aqui um pouco mais na frente do ponto de vista histórico, a carta de João, a igreja de Éfeso. E nessa carta que nós lemos aqui, nesses versículos que nós lemos, fica muito claro que tem um bom conselheiro para instruir aquela igreja. Olha só que interessante, a igreja de Éfeso, ela não recebe o conselho de Paulo simplesmente, ela não recebe o conselho de João, que é o autor humano, mas ela recebe a orientação, o conselho, o direcionamento do próprio Cristo Jesus. São conselhos extremamente preciosos para a vida daquela igreja e para a vida de todos nós, se nós de fato estamos em Cristo Jesus, se nós de fato temos Cristo como Senhor e Salvador. Aqui tem coisas preciosas para a gente considerar na nossa própria vida, né? Então veja só o conselheiro, escreva esta carta. Quem está mandando escrever? O próprio Jesus. Está mandando quem escrever? João. Então ele diz, escreva essa carta para a igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Olha que notícia. É Jesus dizendo, eu sei de tudo que você faz. Se você for olhar o capítulo anterior, o capítulo 1, ele vai inclusive explicar que os candelabros são as igrejas. Então aqui os 7 candelabros se referem às 7 igrejas, e que as estrelas às quais ele está se referindo, e usando essa palavra para definir, são os líderes que ensinam as escrituras àquela igreja. Então ele diz aqui, escreva esta mensagem, né? Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 igrejas, e daquele que anda ali entre os candelabros, né? O próprio Senhor Jesus Cristo. E ele deixa bem claro, eu sei de tudo que você faz, não como uma ameaça, mas como uma mensagem de cuidado, de zelo. Eu estou vendo, eu conheço, descansa em mim, saiba que eu estou presente, saiba que eu conheço a sua vida, saiba que eu sei quem você é, saiba que eu sei das suas lutas e de tudo que você tem passado. É isso que Jesus está falando naquele momento. Ele sabe do que nós fazemos, como diz o Salmo 129, diz assim, sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe Ele conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe de tudo. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que vou dizer. Então Ele penetra os nossos pensamentos, Ele penetra a nossa alma, Ele sabe da profundeza do nosso ser, Ele nos conhece de maneira perfeita. E isso não no sentido de uma ameaça para provocar medo, mas no sentido daquele que está cuidando, daquele que está zelando, daquele que está acima de todas as coisas que nós enfrentamos. Ele sabe das circunstâncias que você enfrenta, tanto os momentos de alegria, quanto os momentos de dificuldade, tanto das suas viagens, quanto dos momentos do seu trabalho. Em todas as circunstâncias, o Senhor Jesus Cristo conhece, o Senhor Jesus Cristo sabe. Isso tem que trazer uma paz no nosso coração. Ele é como aquele pai experiente que olha tudo o que a criança está fazendo, e se a criança for fazer alguma coisa que lhe coloque em risco de alguma forma, esse pai interfere, esse pai cuida. E ele está fazendo isso na vida daquela igreja, porque ele está orientando. E veja só vocês que interessante, ele começa dizendo, nota 10, tenho aqui coisas, pensa só vocês, recebeu o elogio de Cristo Jesus. Ele começa elogiando, ele começa apontando pontos muito positivos na vida daquela igreja, né? A igreja de Éfeso tinha pontos muito positivos que são destacados não por qualquer um, mas pelo próprio Cristo Jesus, que identifica esses pontos na vida daquela igreja. É importante também que a gente considere no sentido de que, poxa, se eu não tenho, eu quero desenvolver. Se eu tenho, eu quero fortalecer, porque o próprio Cristo olha para isso e diz, é bom, é legal, é nota 10,
nós temos que ter toda essa questão. Então, qual que era o elogio que ele dá à igreja? Ele diz assim: vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. E lá no verso 6 ele diz: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Então veja só vocês, qual que é o elogio de Cristo para aquela igreja? Ele está dizendo: olha, vocês se dedicaram, através do trabalho árduo, através da paciência, uma vida de dedicação, né? Por meio daquela igreja, por meio daquele povo, Deus operou muitas coisas ao longo de toda a história daquela comunidade, né? Essa era uma igreja que foi usada pelo Senhor para trazer muitas bênçãos, para pregar o Evangelho, né? Eram pessoas que realmente se empenhavam, se dedicavam na causa, na obra do Senhor, e o próprio Cristo está reconhecendo isso. Havia dedicação da parte deles, mas também, além desse elogio, olha que coisa interessante, ele diz assim: eles não toleram pecado, eles são criteriosos, é um povo que não vive em prática do pecado, né? É uma atitude zelosa, é uma atitude de não deixar com que os perversos, que se fingem de irmãos, contaminem, liderem e assim por diante. Então era uma igreja que tinha um zelo muito grande pela seriedade, né? Que não tolerava a vida de pecado. Diz também que essa igreja, era conectada com a sã doutrina. Então o que estava acontecendo? Muitos vinham se dizendo apóstolos, uma vez que eles estavam percebendo que o apóstolo Paulo era benquisto em muitas cidades, que os demais apóstolos de Cristo Jesus eram pessoas que estavam sendo benquistas naquela igreja. Então eles saíam dizendo: eu também sou apóstolo, parece os dias de hoje, né? E o que essa igreja tinha de característica? Ela examinava, ela observava, era uma igreja criteriosa, e ela via que esse pessoal que se dizia que era apóstolo, mas não eram, e descobriam que eram mentirosos. Então eles tinham esse critério, esse zelo pela verdade. Inclusive em Atos 20, Paulo havia advertido a esses líderes dos riscos dos falsos mestres, e parece que eles levaram a sério a advertência do Paulo, porque eles estão sendo criteriosos em relação a essas questões. Ou seja, era uma igreja que se podia dizer doutrina pura, ensino puro. É uma igreja bonita, legal, gostosa nesse sentido. Eles defendem a verdade contra o mal. Eles não estão permitindo com que as atitudes do mundo, as atitudes pecaminosas contaminassem a vida daquela comunidade, né? Qualquer que olhasse de fora teria concluído: nota 10, que igreja impressionante, eu quero participar disso, olha que coisa maravilhosa, né? E ele continua dizendo que essa igreja também tinha a característica de sofrer por Jesus, né? Alguns acreditam que Apocalipse tenha sido escrito por volta de 95 depois de Cristo, quando estava governando um sujeito chamado Dominiciano. Outros acham que foi um pouquinho antes, por volta de 65, 70, quando estava governando Nero. E independente desse período não muito preciso, a verdade foram tempos muito difíceis, foram tempos de perseguição, foram tempos onde pessoas, por amor ao Evangelho, muitas vezes tiveram que abandonar as suas casas por serem perseguidos. E ele está dizendo: esta igreja experimentou isso, e ela experimentou com fé, com confiança, com aquela temor a Deus, né? Permaneceram fiéis a ponto do próprio Cristo Jesus dizer: olha, nota 10, vocês ficaram firmes, vocês enfrentaram essas dificuldades. E ele diz também que eles odiavam aqui as práticas dos nicolaítas. Esses nicolaítas eram pessoas que estavam ali entrando com doutrinas falsas, com bajulações, introduzindo outros ensinos na vida daquela comunidade, tentando fazer isso na vida de diversas igrejas, que vinham com doutrinas equivocadas, voltadas para um certo humanismo, tirando aquela igreja dos princípios e dos valores de Cristo. Mas a igreja de Éfeso era firme, era segura, era uma igreja que não estava se deixando influenciar por essas coisas,
E ele diz assim: vocês odeiam, vocês detestam os nicolaítas, assim como eu, diz o Senhor, né? Eu também não gosto, também detesto esse povo que tem ensinado coisas equivocadas. Então veja só vocês, que igreja interessante. Recebe vários elogios da parte do nosso Senhor, do nosso grandioso Salvador, como uma boa igreja, com bons princípios, com bons valores, firme doutrinariamente, uma igreja segura, bem embasada. Eu diria para você isso aqui, parece até uma igreja perfeita. Olhando até aqui, parece uma igreja perfeita. Está legal, está funcionando, tinha característica de uma excelente igreja quando nós olhamos aos olhos humanos simplesmente, né? Parecia que lá estava indo tudo muito bem, parecia que estava tudo muito certo, eram muito sérios, eram muito comprometidos, eram bem alicerçados, eram muito seguros das doutrinas verdadeiras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, olha o que o nosso Senhor diz: tem uma repreensão. Uau! Tem aqui uma repreensão. Embora a igreja de Éfeso tivesse excelentes características destacadas por Cristo Jesus, também tinha um forte motivo para que o próprio Cristo Jesus desse uma palavra de repreensão à vida daquele povo, à vida daquela igreja, né? Embora tivesse muitos motivos para elogiar, também tinha problemas, e problemas sérios, que precisavam ser tratados, que precisavam ser levados realmente a Cristo. E qual era o problema dessa igreja? Abandonar o primeiro amor. Era uma igreja que abandonou aquele primeiro amor a Cristo Jesus. Diz no verso 4: contudo tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou seja, o Senhor sabia que aquela igreja já servia muito bem, o Senhor sabia que aquela igreja tinha boas atitudes, mas o Senhor também sabia que o pessoal não amava mais a Deus como amava lá no início, como amava na hora que se converteu. O nosso Senhor Jesus Cristo sabia que aquela satisfação, aquela alegria, aquele prazer de conhecer o Evangelho e o Salvador Jesus Cristo tinha se passado, que o coração deles estava frio, estava sem o vigor espiritual, estava sem aquela alegria, estava sem aquele brilho nos olhos, virou rotina. O amor de Cristo já não impacta mais, o amor de Cristo não mexe mais com o coração. Participar da ceia era uma rotina como qualquer outra, cantar ao Senhor era uma rotina como qualquer outra, era tudo feito de uma maneira mecânica, apesar de estar sendo certo, mas sem o amor a Deus, sem o verdadeiro amor do nosso Senhor e Salvador. E é isso que Jesus Cristo identifica na vida daquela igreja. E eu digo para você, se você é crente em Jesus Cristo há um certo tempo, onde está o seu primeiro amor? Onde está a sua paixão pelo Evangelho? Onde está aquele vigor inicial que queria deixar tudo para seguir a Cristo Jesus? Onde está aquela satisfação de saber que Jesus é o Salvador? Onde está aquela antiga emoção de às vezes sentir os olhos lacrimejando por saber que Cristo Jesus morreu na cruz? Será que se tornou rotina? Será que saber da cruz se tornou algo normal como qualquer outra coisa? Será que saber das bênçãos maravilhosas dadas por Deus na nossa salvação se tornou lugar comum? A gente perde a noção de que Deus é terra santa, de que estar na presença de Deus é estar diante da terra santa. A gente canta como qualquer outra coisa, a gente perde isso, a gente vai colocando outras prioridades. Não, agora é meu trabalho, agora é meu estudo, agora é isso, agora é aquilo, agora é eu fazer a minha rotina, a minha vida. E sabe, aquela vida devocional dedicada ao Senhor, ela vai ficando lá para trás, lá para trás. Às vezes a gente vai se preocupando tanto com a política, com Lula, com Bolsonaro, com isso, com aquilo. Será que o combustível sobe? Será que cai? Será que... E a gente vai esquecendo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mesmo sendo cristãos,
mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo um alicerce firme como aquela igreja, mesmo estando com uma base sólida, nós precisamos constantemente relembrar: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ser bem sinceros, nós estamos buscando em primeiro lugar? É de fato prioridade para as nossas vidas? Levar a sério, seguir os princípios, os valores de Cristo na nossa forma de viver? Ou isso se tornou apenas uma coisa qualquer? Cada um de nós precisa de uma profunda reflexão sobre isso. Será que as atividades, as preocupações do nosso dia a dia, será que não está fazendo com que a gente tenha outras prioridades e o nosso Senhor vai ficando de lado? Jesus convida a gente para uma séria reflexão. Jesus convida para que a gente se volte para Ele, para que a gente relembre daquele vigor inicial de quando se converteu, e que busque a Ele com sinceridade, com o mesmo vigor, tente restaurar aquela alegria, aquela paixão pelo Evangelho, aquele amor inicial de alguém que se converte. Eu fico impressionado quando alguém se converte, ela sai falando sobre Cristo, anunciando o Salvador, mas depois a gente vai ficando para trás. E o que Jesus está nos chamando é exatamente a isso, para a gente não perder esse primeiro amor, para a gente não ficar apenas cumprindo uma rotina, para a gente voltar a amar o nosso Salvador como nós amávamos no início. E é interessante, tome nota, porque o amor é a essência de tudo sobre Cristo, é a essência de tudo. Quando Jesus Cristo vai fazer um resumo sobre o que é a lei, quando ele é perguntado quais os principais mandamentos, quais os mais importantes, quais aquelas bases fundamentais para a gente viver, ele responde: é o amor. O amor é direcionado para dois lados. Primeiro, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, com tudo que você é, de coração de verdade, com o seu entendimento, com a sua mente. E com o seu entendimento significa estude sobre Deus para amá-lo verdadeiramente como Ele é. Mas Ele também nos diz assim, que o segundo igualmente importante é: ame o seu próximo como a si mesmo. A medida é do jeito que eu me amo. Se eu não gosto de passar fome, eu não quero que meu próximo passe fome também. Se eu não gosto de ficar machucado, eu não quero que meu próximo fique machucado também. Se eu não gosto que mintam para mim, eu me sinto frustrado quando alguém mente para mim, eu também não vou mentir para o próximo. Se eu gostaria muito de ser perdoado quando eu dou umas escorregadas na vida, eu devo perdoar o próximo e assim por diante. Esta é a medida. Então, ame a Deus, ame o seu próximo. E aí Jesus fecha dizendo o seguinte: toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos, que é o que aquela igreja está perdendo. Doutrinariamente firme, conhecimento bíblico firme, atitudes boas, assim, uma história, um caminhar bonito, mas está perdendo o amor, está perdendo a essência, está perdendo aquilo que é fundamental. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traz aqui um conselho, né? O nosso Senhor Jesus Cristo aconselha a parar, a refletir, a meditar, a orar, para fazer uma profunda reflexão, uma profunda revisão dos nossos procedimentos espirituais. O que Ele está dizendo é: vocês têm uma boa história, vocês têm um bom conhecimento da palavra, vocês já aprenderam muita coisa, vocês têm praticado muita coisa, mas para um pouco. Pense sobre o amor. Pense sobre você tem amado mesmo. E olha que interessante o conselho de Cristo Jesus. Ele diz assim: primeiro, lembre-se de como era no início. Olha o quanto decaiu. Olha como aquela paixão pelo Evangelho passou. Olha como aquele contentamento, aquela alegria inicial, ela foi escorregando. A gente vai perdendo aos poucos.
É igual aquele casal que se conhece, que não pode nem ficar distante, chega em casa ali, já manda mensagem, né? Os namorados já mandam mensagem para a namorada, está falando, será muitas horas ali por dia. Quando se casa, lua de mel, aquela alegria, abraçadinho, um do lado do outro, caminhando junto. Mas o tempo vai passando e o interesse de um pelo outro vai escorregando pelos dedos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: observe bem a sua vida, porque é o que Cristo está falando por meio de João, melhor dizendo. Eu falei tanto de Romanos que eu estou com Paulo na cabeça. O que Cristo está falando por meio de João aqui é justamente isso, de que o relacionamento está frio, o relacionamento está vazio, o relacionamento com Cristo está distante. Volte-se para Ele, né? Então ele está dizendo aqui que nós temos que observar o quanto nós decaímos, né? Será que eu tenho amado a Cristo, a Deus, como eu amava quando me converti? Será que o meu coração tem sido aquecido com as verdades do Evangelho? Será que eu ouvi uma boa pregação da palavra, assim, uma exposição onde a gente aprende a palavra de Deus, tem trazido satisfação por conhecer mais a Deus, aprendendo da sua palavra? Será que eu tenho ficado contente ao ouvir e ler e meditar a palavra de Deus, como eu ficava lá no início? Essa é uma reflexão profunda que todos nós devemos fazer. É uma sondagem pessoal muito importante. Será que o nosso relacionamento com Deus não virou apenas rotina? E se isso aconteceu, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, arrependa-se. Reconheça o quanto decaiu, arrependa-se. O arrependimento também deve ser porque hoje eu tenho amado menos a Cristo do que eu amava naquela época. Porque hoje eu tenho me sentido menos impactado pela palavra do que naquela época. De que hoje tem sido mais rotina do que um relacionamento profundo, sincero com Cristo Jesus, o meu Salvador. E ele diz: arrependa-se disso, ou seja, reconheça que você está equivocado e dê aquela meia volta, que estava caminhando no sentido de afastamento de Cristo, e dê aquela meia volta para se aproximar mais de Cristo, para se aproximar mais do Salvador, para se aproximar mais do nosso Senhor, do nosso grandioso Deus. Arrependimento envolve sim tristeza, o lamento porque está indo por outro caminho, mas também aquela dedicação pessoal de que eu vou mudar a minha rota, de que eu estou percebendo que não está legal e eu vou me dedicar mais a Ele, que eu quero buscar mais ao Senhor, buscar mais o Salvador. É dizer, eu reconheço que à medida que o tempo passou, eu não tenho amado mais ao Senhor como eu amava no início. É uma confissão sincera. É aquele desejo de que eu quero ajustar o que for necessário para eu voltar ao primeiro amor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Salvador, para que eu possa voltar àquela fase bonita que eu tinha, de alguém que tinha o coração aquecido pelo Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo diz: volte a praticar as obras que no início praticava. Ou seja, o amor não é apenas uma teoria que você fala, ou um sentimento que você se sente emocionado por causa daquilo. O amor é mais do que isso. O amor tem a ver com atitudes. E o desafio dele é: tenha atitudes de amor a Deus. Como é que eu desenvolvo atitudes de amor a Deus? Poxa, eu vou dar mais atenção ao que Ele diz na maneira de eu levar a minha vida cotidiana. Poxa, eu vou tirar um tempinho, vou encontrar aqui um espaço na minha agenda para eu ler a palavra de Deus. Se eu não leio nada, um capítulo. Se eu não leio um capítulo, vou aumentar, vou progredir nesse caminho, nessa direção, buscando mais o Senhor. Ao mesmo tempo, se tem coisas na minha vida que eu percebo que estão em desajustes com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina, eu vou tentar ajustar. E ao mesmo tempo, como se trata do amor a Deus, amor ao próximo, será que tem alguém perto de mim, na minha rotina semanal, que eu não tenho demonstrado o amor cristão?
Que eu não tenho praticado da mesma forma, do mesmo jeito que Cristo Jesus? Será que tem alguém que eu preciso exercer o perdão? Será que tem alguém que eu preciso exercer a misericórdia como Cristo exerceu? É isso. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a reconhecer, a arrepender-se e a ter atitudes do primeiro passo. É mais ou menos assim: aquele casamento que já esfriou, que virou rotina, que não está indo bem, você não vai sentir o seu coração pulsando de novo para daí ter uma atitude. O que ele diz assim tenha atitude, ou seja, voltando à ideia do casamento, tá frio, não estou percebendo que não está legal, poxa, eu vou chamar ela para jantar num determinado lugar, vou escrever uma cartinha, vou falar, vou olhar nos olhos e vou falar que eu amo, que ela é importante para mim, que é uma vida juntos, que ela é muito preciosa. Ou seja, você vai desenvolvendo atitudes que vão fazendo com que se aproxime novamente do coração daquela outra pessoa. E o que ele está dizendo em relação a Deus é a mesma coisa: volte a ter atitudes de devoção a Deus, volte a ter a disciplina de um tempo devocional, de um tempo dedicado ao Senhor. Volte a ter a disciplina de dizer: eu vou viver o meu dia a dia baseado nos princípios e dos valores de Deus, e se tem alguma coisa que eu vou perder por causa disso, porque às vezes acontece, olha, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me sustentar, Deus vai me guiar. Então você enfrenta com aquela confiança, dessa maneira, com essa dedicação. Ele deve sempre ser o bem amado da nossa alma, o nosso grandioso Senhor. Isso não vai acontecer num culto onde você está lá e sente um frio na espinha, sente às vezes a barriga se mexendo, talvez seja até o que você comeu antes de vir para o culto. Isso vai acontecer com atitudes da sua parte, com uma busca mais sincera a Deus, com uma busca de uma vida devocional. Primeiro dia vai ser assim meio pesado, segundo meio pesado, mas depois vai ficando mais contente, mais alegre, mais feliz. E você vai se aproximando de Deus novamente. Tenha a atitude de buscar fortalecer o seu relacionamento com Deus, como foi no momento que você se converteu. Mas veja só vocês que o conselho do nosso Senhor e Salvador, ele também inclui aqui uma série de repreensão. Ele diz assim: eu vou te pôr de castigo, vai ficar lá no cantinho do castigo, uma série de repreensão, se eles não retornarem ao primeiro amor. Ele diz assim: do contrário, eu virei até vocês e tirarei o candelabro de seu lugar entre as igrejas. Ou seja, se não voltar ao amor a Deus, se não voltar a essa essência do amor a Deus e o amor às pessoas, vai deixar de ser igreja. Impressionante. Mesmo com bom conhecimento, mesmo com uma boa história, mesmo com uma boa prática, mesmo com uma boa teologia, mesmo amando a verdade, mesmo repudiando a mentira, mas o candelabro vai deixar de existir, vai deixar de ser igreja. E para a tristeza do nosso coração, se você for lá no lugar da igreja de Éfeso, não tem cristão mais. Não tem nada nos dias de hoje. Esse candelabro não está mais lá, não é mais igreja, deixou de ser luz naquele lugar. Se nós não amamos a Deus, nós não somos luz na vida de ninguém. Se nós não amamos o próximo, nós não somos luz na vida de ninguém. Nós somos apenas escuridão disfarçada de luz. Nós somos apenas aquela lâmpada queimada, que não tem a sua essência, que não tem a sua função fundamental. Ainda que se tenha boa doutrina, sem o amor sincero ao nosso Deus, nós não estamos no caminho correto. Ter um relacionamento com Deus apenas por rotina, apenas porque eu nasci na igreja, apenas porque eu me tornei cristão lá na minha adolescência e agora eu vou seguindo e vou nisso até eu morrer, isso é extremamente perigoso. As nossas atitudes, o nosso coração deve se voltar ao nosso Senhor e ao nosso Salvador.
E vejam vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo também lança aqui um desafio muito interessante àquela igreja, um desafio que é para ser o vencedor. Olha o que ele diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que interessante, a gente vai esquecendo essas coisas. A gente vai pensando só no dia de hoje, de amanhã, na vida aqui, no dinheiro, naquilo que a gente come, naquilo que a gente veste, no carro, na casa, nas coisas do plano terreno. E vai perdendo aquele olhar para a vida espiritual. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo está ajudando aquela igreja, aqueles irmãos a relembrarem, é que o prêmio está na eternidade. O prêmio está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Porque todas as coisas que nós conquistamos aqui na terra acabam quando a gente está no caixão. Caixão não tem gaveta. Se tiver gaveta também, se colocar um dinheirinho lá, não vai ter utilidade, posso garantir para você, né? Você não vai levar nada. Jó chega àquela conclusão: nu vim ao mundo, nu voltarei, né? Vim sem nada, vou sem nada, né? A essência é que nós precisamos olhar mais para a vida eterna. A essência é que nós precisamos perceber que a nossa vida não se resume à política de hoje, mas à política da eternidade. A essência é que nós precisamos perceber que a nossa vida não se resume apenas ao sustento do pão aqui da terra, mas do pão da vida que nos assegura a eternidade feliz ao lado de Deus. A essência é que nós precisamos lembrar que nós temos uma esperança maravilhosa, que ainda que meu corpo se desgaste, que ainda que meu cérebro se desgaste, que ainda que tudo que eu tenho vá por água abaixo, ainda que eu fique de cama, vegetando, a minha alma está nas mãos do soberano Deus. Meu espírito não escorrega das mãos do soberano Deus. A vitória, a grandeza, aquilo maravilhoso que nós temos para desfrutar é do fruto da árvore da vida que está no paraíso com Deus. É aquela festa maravilhosa de inauguração dos céus, chamada Bodas do Cordeiro, que Jesus vai fazer uma grande recepção, e que alegria ter o convite para participar disso. E participar da eternidade ao lado do nosso Senhor, ao lado do nosso Salvador. Isso é maravilhoso demais, isso é bendito demais. Não é uma vitória apenas aos olhos humanos por esse pouco tempo que a gente tem aqui, mas é uma vitória para toda a eternidade, ao lado de Deus, ao lado do nosso Senhor, ao lado do nosso Salvador. E eu acho interessante porque essa vitória, ela não é conquistada pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque você vai fazer o seu melhor e a partir de agora você vai dar o seu melhor e vai chegar lá. Mas essa vitória, ela é conquistada quando a gente se dobra diante de Deus, quando a gente curva os joelhos de novo, quando a gente lê a sua palavra de novo, quando a gente faz devocional de novo, quando a gente procura imitar a Cristo Jesus, quando a gente vai dando passos na direção de voltar àquele primeiro amor de quando nós nos convertemos. É aí que está a vitória. O maior no reino de Deus é aquele que serve, aquele que busca servir o próximo. É melhor, é mais proveitoso a nossa vida dar do que receber. É nesse sentido. A vitória não está de que você vai fechar assim a sua dedicação, vai dar o melhor e vai chegar lá por conta própria. Mas a vitória está de que você vai conseguir parar, refletir, perceber que precisa fazer alguns ajustes, se curvar diante de Deus, reconhecendo pecado e pedindo a Ele que pela sua graça se sustente, e dar passos pessoais no sentido de se aproximar mais de Deus, de que Ele esteja mais presente na sua rotina, que aquele primeiro amor retorne na sua maneira de viver. Isso é o que realmente traz a verdadeira vitória espiritual às nossas vidas. Por isso eu convido você a perguntar para si mesmo, na presença do Espírito Santo que se faz presente, como Cristo diz, circulando no meio das suas igrejas, e sem dúvida Ele está presente aqui. A pergunta é:
Eu realmente tenho me importado com o meu relacionamento com o meu Salvador? Eu tenho dado atenção ao meu relacionamento com o meu Salvador? É muito fácil esquecer o que realmente importa. É muito fácil se distrair com todas as coisas. É muito fácil gastar horas e horas naqueles belos vídeos da internet, nas piadas, nas brincadeiras. É muito fácil passar uma vida tendo Cristo apenas como uma rotina de final de semana. O desafio que Cristo traz à vida da sua igreja é que tudo começa com a atitude correta no coração. Esta noite faça uma pausa, decida parar, pensar, refletir de fato e responder a si mesmo: eu realmente me importo com o meu relacionamento com o meu Senhor e Salvador? E se a resposta que você encontra: eu tenho me importado pouco, é hora de você se curvar diante do Mestre e pedir a sua graça para sustentar você num caminho de um relacionamento mais profundo. Eu não estou perguntando se você é batista, se você faz parte do hall desta igreja, se você é membro de alguma igreja, nada disso. Eu estou perguntando como é que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Há muitos casais que são casados e não se importam mais um com o outro, vivem apenas por viver. Há muitos cristãos que são convertidos, mas que não se importam mais com o seu relacionamento com Deus, vivem apenas por viver. E o desafio do nosso Senhor Jesus Cristo é: você se importa realmente como está o seu relacionamento? Você tem levado Deus a sério? Você tem tido um relacionamento profundo como você teve no início da sua conversão? Curve a sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento, responda tudo isso diante do Senhor, que ouve as orações. Lembre-se de como você era quando você se converteu. As suas atitudes são semelhantes? Responda a Deus, o soberano, e se tem algo para ser ajustado, converse com Ele, comprometa-se a ajustar, e mais do que qualquer coisa, peça a sua graça para sustentar você numa caminhada mais próxima do Senhor e Salvador da sua vida. Ore ao Senhor neste momento. Querido Deus, grandioso Deus, poderoso Deus, o Senhor sabe, ó Deus, que nós somos ovelhas que pertencemos ao Senhor, e que naquela fase da nossa vida que nós passamos a fazer parte do Teu aprisco, isso trouxe a nós grande alegria, grande satisfação. Isso impactou a nossa vida, o nosso jeito de ser, as nossas atitudes com o próximo. Mas o Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes, como ovelhas, nós olhamos para o outro lado da cerca e nós nos sentimos seduzidos por outras coisas que não vêm do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que como ovelhas nós nos distraímos com a caminhada do dia a dia, nós perdemos o foco, nós perdemos a atenção, nós já não oramos mais com aquele paixão ao Senhor, com aquela paixão ao Evangelho, nós já não encontramos mais, ó Deus, daquela satisfação pessoal de poder aprender mais do Senhor. Nós não encontramos mais guarida no nosso coração para a Tua palavra. E quantas vezes, ainda que seja a mais pura e genuína palavra, não produz impacto, não produz atitude, não produz vida. Que a Tua graça bendita esteja sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, ajudando a ter um compromisso sério contigo,
Que o Senhor, ó Deus, esteja renovando aquele olhar espiritual, que não olha apenas para o dia a dia, mas que olha para a eternidade e sabe que há uma eternidade feliz para desfrutar ao lado do Senhor. Que a tua graça bendita, que o teu amor estejam presentes, ó Deus, na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, trazendo a motivação, renovando a alegria, renovando o vigor espiritual, renovando aquela paz no coração que somente o Senhor é capaz de dar, ajudando a perdoar, ajudando a amar o próximo, ajudando a viver com atitudes coerentes com o teu bendito Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos sustentando, cuidando, protegendo e conduzindo os nossos passos. Nós precisamos nos aprofundar mais no Senhor. Nós precisamos, ó Deus, retornar a uma caminhada mais profunda contigo. Que a tua graça esteja abençoando a vida de cada um aqui. Que o Senhor esteja sustentando para que isso seja verdade na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Mas pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu. Oh, libertador, libertador, serei pra sempre teu. Oh, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Oh, libertador, libertador,
assim seja, para sempre ao nosso Senhor. Uma ótima semana a todos. Que Deus vos abençoe.